Ricardo Salazar soltou uma risada sonora quando a menina de 12 anos afirmou: "Eu falo 9 línguas perfeitamente." A expressão confiante de Lúcia, filha da faxineira, o fez parar de rir. O que ela pronunciou a seguir o deixou petrificado, congelando seus risos para sempre. Ricardo Salazar, enquanto ajustava seu relógio Patek Philippe de $80.000, olhou para a sala de reuniões do apartamento 52 de sua torre corporativa, no centro de Bogotá, com um ar de absoluto desprezo. Aos 51 anos, ele havia erguido um império tecnológico, tornando-se o indivíduo mais rico da Colômbia, com uma riqueza pessoal de $1,2 bilhão, mas também no país mais implacável e orgulhoso. Seu escritório era um símbolo exagerado de seu ego desbordante, com paredes de mármore preto importado de Carrara, peças de arte que valiam mais que mansões inteiras, e uma vista panorâmica de 360 graus que o colocava constantemente acima de todos os outros, lembrando-o de que estava literalmente acima de todos os que se moviam pelas ruas como minúsculas criaturas insignificantes. Mas o que realmente fascinava Ricardo não era a sua fortuna colossal, mas sim o poder sádico que a mesma lhe proporcionava. Humilhar e destruir aqueles que ele considerava inferiores era o seu objetivo. Senhor Salazar. A voz hesitante de sua secretária o interrompeu em meio aos seus pensamentos de grandeza, através do interfone dourado. A senhora Carmen e sua filha chegaram para a limpeza. Um sorriso cruel, que se desenhou lentamente em seus lábios bronzeados, respondeu à sua pergunta. Hoje, a diversão seria sua. Durante a semana passada, Ricardo havia planejado meticulosamente seu jogo favorito, a humilhação pública. Como parte de uma herança familiar, fui agraciado com um documento antigo, escrito em diversas línguas. Um enigma que os melhores tradutores da cidade consideravam inquebrável. Um texto misterioso, com personagens que se entrelaçavam em mandarim, árabe, sânscrito e outras línguas desconhecidas até mesmo por especialistas universitários. Para Ricardo, porém, essa complexidade se tornou um prazer sadístico. Naquele instante, a porta de vidro se abriu sem fazer nenhum barulho. Carmen Martínez, aos 45 anos, surgiu com seu uniforme azul marinho impecavelmente ajustado, conduzindo sua carroça. A faxineira, sua companheira fiel durante os últimos 8 anos nesse prédio, seguia à frente. Atrás dela, com passos inseguros e uma mochila escolar usada, porém conservada, vinha sua filha, Lúcia. Lúcia Martínez, de 12 anos, representava o oposto absoluto do mundo de ostentação excessiva que a cercava. Seus sapatos negros, embora desgastados, ainda carregavam marcas de dias melhores. Seu uniforme escolar da escola pública, apesar de remendado, estava impecável, enquanto seus livros da biblioteca pública se destacavam em uma mochila que evidenciava sinais de uso. Muitos irmãos mais velhos o precediam. Seus olhos, grandes e curiosos, contrastavam dramaticamente com uma expressão submissa e com medo, como se a mãe tivesse desenvolvido a percepção de que ele era invisível após anos sendo tratado como tal. Com licença, senhor Salazar. Carmen murmurou com a cabeça baixa, exatamente na forma que ele havia sido instruído. Ele não havia previsto a reunião. Sua filha o acompanhava hoje, pois não tinha com quem deixá-la. Eles retornariam mais tarde, caso fosse conveniente. Não, não, não. Ricardo interrompeu-se com uma risada que ecoava como o olhar do predador brilhava. Espere, isso vai ser muito prazeroso. Ele se pôs atrás de sua mesa de mármore preto, os olhos brilhando com a crueldade de quem encontrou uma nova vítima para torturar. Se movimentou ao redor deles como um tubarão em perseguição, apreciando o terror evidente nos olhos de Carmen e a confusão estampada nos da pequena Lúcia. Carmen, pergunte à sua filha, o que a mãe faz aqui todos os dias? Perguntou Ricardo com um sorriso maléfico. Lúcia, você sabe.
Eu limpo os escritórios. Em um tom baixo, Carmen respondeu, enquanto suas mãos se agarravam à maçaneta. Do carrinho até as pontas dos dedos, eles vestiam brancos. Simulation. Limpos. Ricardo bateu palmas com sarcasmo, sua voz ressoando com desprezo. E diga a ele, qual a sua qualificação? Qual nível de escolaridade você possui, Carmen? Carmen sentiu o rubor da humilhação subir pelas suas bochechas. Senhor, concluí o ensino médio. Ensino médio. Pouquíssimo ensino médio. Eduardo soltou uma gargalhada cruel que se espalhou pelo escritório. E aí está sua filha, que provavelmente herdou os mesmos genes inferiores. Lúcia experimentou uma sensação incomum, sentindo-se dentro de seu peito. Por anos, ele observou outras crianças de sua classe morarem em casas amplas, com roupas novas e pais que os buscavam em carros de luxo. Aceitou que sua família era diferente, que possuíam menos, mas jamais havia visto alguém humilhar sua mãe de forma tão grosseira e cruel. Naquele instante, uma ideia surgiu em Ricardo, algo que lhe pareceu extremamente engraçado. Lúcia, aproxime-se. Quero te mostrar algo. Ele fixou o olhar na mãe, que concordou com um aceno de cabeça. Ele se aproximou da mesa com passos pequenos e hesitantes, mas com uma determinação inabalável. Apesar de sua jovem idade, Ricardo percebeu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Os olhos de Carmen. Uma faísca de desafio que a pobreza e as adversidades não haviam conseguido apagar completamente. Veja este documento, disse Ricardo, colocando os papéis amarelados em sua mão, como se fossem um objeto desprezível. Os 5 tradutores mais inteligentes da cidade não conseguem decifrá-lo. They are university physicians, professors with international qualifications. Especialistas em línguas que dedicaram décadas a seus estudos, observavam os papéis com uma genuína curiosidade. Lúcia percorria os documentos com olhos fascinados, movidos por personagens estranhos e palavras em línguas que pareciam se entrelaçar em um baile de diferentes sistemas de escrita. Consegue decifrar isso? Ricardo perguntou, um sorriso irônico iluminando seu rosto. Era uma pergunta sem resposta, uma brincadeira cruel concebida para evidenciar a evidente inferioridade da jovem diante dos acadêmicos cultos. Para seu espanto, Lúcia não desviou o olhar. Em vez de responder imediatamente, ele se dedicou ao estudo do documento com uma concentração que parecia perturbadora em alguém tão jovem. Não, senhor. Ele finalmente declarou em tom firme. Claro que não. Ricardo soltou uma gargalhada, batendo na mesa com força. Uma menina de 12 anos, filha de uma família de faxineiros, enquanto profissionais com décadas de experiência, também não conseguiriam. Ele voltou seu olhar para Carmen, sua voz carregando uma acidez crescente. Você percebe a ironia, Carmen? Você é responsável pela limpeza dos banheiros masculinos. Ricardo afirmou ser infinitamente mais inteligente que ela e sua filha, e que ela acabaria fazendo exatamente o mesmo, pois a inteligência é herdada. Carmen apertou os lábios, tentando conter as lágrimas de humilhação que ameaçavam transbordar. Durante 8 anos, suportara comentários semelhantes, construindo uma armadura emocional para se proteger da crueldade de homens como ele. Mas ver sua filha sendo humilhada dessa maneira era algo inédito. Era uma angústia que perfurava mais profundamente do que qualquer ofensa pessoal. Lúcia, eu observei toda a cena com A expressão que se manifestava nela estava mudando gradualmente. A confusão inicial dava lugar a algo mais intenso, uma poderosa indignação. Não era por si mesma, mas pela sua mãe, que se dedicava incansavelmente aos seus 3 filhos, trabalhando 16 horas por dia, sem nunca reclamar, sempre encontrando uma forma de colocar comida na mesa e materiais escolares nas mochilas deles. Mas o tempo de brincadeiras tinha acabado. Ricardo voltou à sua mesa, claramente apreciando cada instante do seu espetáculo de crueldade. Carmen, você pode iniciar a limpeza?
E Lúcia? Fique sentada calmamente enquanto importantes adultos trabalhavam. Com licença, senhor. A voz clara e firme de Lúcia interrompeu o silêncio, cortando o ar como uma lâmina afiada. Ricardo se voltou, surpreso com a ousadia da menina. Uma mistura de divertimento e irritação se desenhava em seu rosto. O que você quer, menina? Está aqui para defender sua mãe? Lúcia, com passos firmes e determinados, caminhou lentamente em direção à mesa, seu andar ecoando no chão de mármore, impressionando a todos presentes. Ao se aproximar de Ricardo pela primeira vez em sua breve existência, ele lançou um olhar. Olhando diretamente nos olhos do adulto que a ameaçava, ela disse com uma calma que destoava completamente da sua idade: Senhor, você afirmou que os melhores tradutores da cidade não conseguem decifrar este documento. Ricardo, confuso com a segurança na voz da menina que deveria estar aterrorizada, piscou. É assim que é. E então? E você consegue ler? A pergunta surgiu para Ricardo como um soco no estômago. Durante sua vida, ele utilizou sua riqueza e status para amedrontar os outros, porém nunca afirmou ter. Conhecimento acadêmico específico não foi a chave para o sucesso de Ricardo. Sua fortuna resultou de investimentos estratégicos e implacáveis em negócios, não de ensino superior. O que importa não é isso, Ricardo gaguejou, sentindo pela primeira vez em anos que estava perdendo a direção da conversa. Não sou intérprete, então você também não consegue compreender, Lúcia afirmou com uma lógica simples, porém contundente. Isso o torna menos capaz do que os médicos, que também não conseguem. Carmen pensou, sem conseguir respirar. Em toda a minha vida, que até agora tem 12 anos, nunca tinha. Ele viu sua filha desafiar um adulto aqui. E jamais havia visto, seja criança ou adulto, ser colocado em uma posição tão desconfortável por uma pergunta tão simples. Ricardo sentiu o rubor subir em seu rosto, uma mistura de indignação e de uma sensação que não sentia há décadas. Constrangimento. A menina de 12 anos havia acabado de revelar, com a brutal sinceridade da inocência, a hipocrisia central em sua própria argumentação. Isso é algo completamente distinto. Component placement, ele rugiu, a voz se intensificando para superar a própria fragilidade de seus. Sou um homem de negócios com sucesso, valendo 10 bilhões de dólares, mas isso muda algo em termos de inteligência. Component placement? Lúcia perguntou, com a mesma serenidade imperturbável. Meu professor sempre diz que a inteligência não se define pelo patrimônio, mas sim pelo conhecimento e pela forma como tratamos os outros. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o zumbido do ar-condicionado se tornava audível. Ricardo ficou completamente sem argumentos diante da lógica simples, porém incontestável, de uma menina de 12 anos que acabara de desmantelar seu. O argumento era apresentado com a precisão de um cirurgião. Carmen observou a filha, um misto de terror e orgulho se apoderando dela. O terror porque reconhecia o poder de Ricardo Salazar de arruinar suas vidas com um simples telefonema. O orgulho, porém, brotava em seu peito, pois pela primeira vez via sua filha se erguer em defesa própria e, por extensão, da dignidade da família. E, como se empoderada, Lúcia prosseguiu, sua voz ganhando força a cada palavra. Você afirmou que eu não poderia ler o documento por ser filha de uma mulher que trabalha como faxineira, mas jamais se interessou por saber o que... Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Houve algo na maneira como Lúcia havia pronunciado as últimas palavras que o deixou desconfortável. Que idiomas você fala? Zrenia perguntou ele, mesmo que já não estivesse mais seguro de querer saber a resposta. Lúcia o encarou diretamente nos olhos com uma confiança que parecia inimaginável em alguém tão jovem. Eu sou nativo em espanhol, com inglês avançado, mandarim, árabe em nível básico, conversacional, francês, português e italiano, em níveis intermediários e fluentes. Alemão e russo básicos e coloquiais eram essenciais.
As palavras saíram de seus lábios em um fluxo imponente, cada idioma pronunciado com uma clareza que fez com que o queixo de Richard se fechasse gradualmente. São 9 línguas, completou Lúcia com um sorriso sutil, porém vitorioso. Quantas você domina, Sr. Salazar? A pergunta pairou no ar, carregada como uma bomba pronta para explodir. Carmen ficou petrificado, não apenas pelo impacto de ouvir a filha enumerar línguas que ele mesmo não conhecia que ela dominava, mas com a percepção de que o equilíbrio de poder na sala havia se transformado radicalmente, Ricardo abriu e fechou a boca repetidamente, como um peixe fora d'água. Durante 51 anos, ele havia utilizado sua riqueza como escudo e arma, intimidando os outros com seu sucesso financeiro. Nunca antes se viu em uma situação em que alguém, especialmente uma menina de 12 anos, o tivesse superado intelectualmente em público. Era surreal, sua arrogância desaparecendo como fumaça. Você quer que eu tente ler o seu documento? Lanswing Lúcia perguntou, com uma gentileza que, por algum motivo, tornou a oferta ainda mais cruel. Talvez pudessem ajudar onde os médicos não conseguiam. Foi então que Ricardo Salazar percebeu que havia cometido o maior erro da sua vida. Havia subestimado a pessoa errada e estava prestes a aprender que algumas humilhações não têm preço para serem compradas e escapadas. A jovem Lucia Martinez estava prestes a transformar para sempre o seu mundo. O silêncio que se instalou após a pergunta de Lúcia era tão pesado que parecia ter o peso físico de Ricardo Salazar, o homem mais influente da Colômbia. Foi abalado por uma jovem de 12 anos que, com a brutal simplicidade da verdade, desmantelou sua estrutura lógica. Suas mãos tremiam enquanto tentava compreender a magnitude do que havia ocorrido, processando a informação em 9 idiomas. Uma jovem pela qual eu deveria estar agradecido pelas migalhas da educação pública, afirmou saber falar 9 idiomas, um número maior do que ele jamais conseguiria aprender, mesmo com toda a sua fortuna. É verdade, é fato. Impossível. Ricardo gaguejou por fim, sua voz com um timbre fraco e inusitado para o posto que havia criado para intimidar. Onde? Onde você aprendeu tudo isso? Lúcia o encarou com um olhar que misturava paciência e determinação, como se estivesse esclarecendo algo evidente para um adulto distraído. Na biblioteca municipal, Sr. Salazar. Eles oferecem programas de idiomas gratuitos todos os dias, após o horário escolar. A internet oferece também vídeos, aplicativos e livros gratuitos disponíveis para leitura por qualquer pessoa. Se ele estivesse curioso para aprender, podia pedir emprestado. Cada palavra era como um golpe suave, porém contundente. Ricardo percebeu que, enquanto gastava centenas de milhares em obras de arte invisíveis, em restaurantes elitistas onde ostentava sua fortuna e relógios mais caros que o salário anual de Carmen, ela havia estado construindo, em silêncio, um saber inacessível a ele, algo que jamais poderia adquirir. Carmen observava a filha com uma expressão que misturava admiração e temor. Eu entendia. Lúcia sempre foi inteligente, trazia boas notas para casa, e eu, apesar de ter passado horas na biblioteca, nunca havia previsto o verdadeiro alcance do conhecimento que sua filha acumulava em silêncio. Os cursos são liderados por imigrantes residentes na cidade. Lúcia manteve a mesma serenidade imperturbável. A senhora Wang me ensina mandarim às terças, Ahmed me auxilia com árabe às quintas e Maria pratica italiano comigo aos sábados. São indivíduos que, assim como minha mãe, exercem trabalhos simples, porém detêm conhecimentos extraordinários. Ricardo sentiu-se enjoado. A jovem acabara de descrever uma rede de aprendizado que ele jamais havia imaginado. Uma comunidade de pessoas que ele havia relegado à categoria de inferiores, mas que, aparentemente, detinha conhecimento que desafiava a expertise dos professores universitários. Ainda assim,
Isso não o impedia de se agarrar desesperadamente a qualquer fragmento de superioridade que pudesse conservar, argumentando: "Mas isso não significa que você possa ler um documento acadêmico complexo", disse ele. "Dominar línguas básicas não equivale a compreender textos. Antigos especialistas." Concordou ele. Lúcia assentiu, o que o deixou surpreso. "É por isso que eu também estudo na seção de línguas clássicas da biblioteca da universidade. Nos sábados, os bibliotecários me permitem entrar, já que sempre devuelto os livros dentro do prazo e nunca faço perturbações." Ricardo ficou boquiaberto. A biblioteca universitária aos sábados de manhã é quase deserta. Nos últimos 2 anos, tenho me dedicado ao estudo da linguística comparada, sistemas de escrita antigos e evolução de idiomas. É incrível observar como as línguas conectar-se através da história. Ricardo desabou na cadeira, como se alguém lhe tivesse retirado todos os ossos. A menina de 12 anos não apenas aprendia línguas modernas, mas estudava, independentemente dos temas que normalmente seriam exigidos em pós-graduações para uma compreensão completa. "Comecei quando tinha 10 anos", sussurrou ela, quase inaudível. 2 anos. Minha mãe se dedicava a trabalhar em turnos duplos para arcar com as mensalidades da escola particular do meu irmão mais velho. Mas, posteriormente, ele perdeu aquele emprego adicional. Ao retornar à escola pública, sobrava muito tempo livre, já que as aulas eram mais fáceis. Decidi, então, utilizar esse tempo para me dedicar a coisas que realmente me fascinavam. Cada palavra era um golpe direto na autoestima de Ricardo. Ele percebeu que, enquanto se vangloriava da educação superior que seu dinheiro lhe permitia adquirir, ela estava recebendo uma formação intelectualmente muito mais rica, impulsionada pela pura curiosidade e determinação. "Mostre-me", Ricardo exclama, sua voz carregada de urgência. "Se você realmente sabe de tudo isso, mostre-me." Lúcia lançou um olhar para a mãe, que, com um gesto nervoso, se aproximou da mesa onde jazia o documento enigmático que havia desafiado os 5 tradutores mais renomados da cidade. Ele tomou os papéis com firmeza nas mãos e os examinou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Ricardo observava seus olhos se moverem, percorrendo os personagens estranhos, reconhecendo padrões e estabelecendo conexões que até especialistas universitários haviam deixado passar. "É interessante", sussurrou Lúcia, mais para si própria do que em resposta a alguém. "Não é uma linguagem singular, mas sim uma mistura de diversos sistemas de escrita, organizados em camadas temáticas." Ricardo sentiu um turbilhão de pensamentos. O quê? Como? O que significava tudo isso? O documento se apresentava como um enigma linguístico. Cada parágrafo escrito em uma língua diferente, mas todos abordando o mesmo tema sob diferentes lentes culturais. É como se alguém estivesse tentando manter a mesma sabedoria intacta em múltiplas culturas linguísticas se entrelaçavam. Carmen se aproximou lentamente, a fascinação combatendo o terror que a consumia. Nunca tinha visto sua filha falar com tamanha autoridade, com tal saber acadêmico. Nunca tinha sentido o peso real de sua inteligência. "Você consegue ler?" Zrenia Carmen sussurrou. Lúcia, com a visão fixada no documento, olhou diretamente para Ricardo. "Deseja que eu tente, Sr. Salazar?" Ricardo sentiu um frio na espinha, como se estivesse prestes a cair num abismo. Uma parte de mim insistia em dizer não. Eu desejava preservar a ilusão de... Ele percebeu que aquela garota não era mais do que isso. Uma garota com quem ele havia tido sorte em algumas frases memorizadas. Mas um outro pedaço dele, um pedaço enterrado sob anos de arrogância, sentiu-se genuinamente curioso para descobrir o que aquela criatura extraordinária diria. "Sim", ele sussurrou. "Experimente." Lúcia voltou sua atenção para o documento e começou a ler. Mas o que saiu de seus lábios deixou Ricardo completamente atônito. Porque Lucia Martínez, uma menina de 12 anos, filha de uma mulher que trabalhava como empregada doméstica, comecei a ler o primeiro
Sua pronúncia era perfeita em mandarim clássico, com tons que revelavam não apenas domínio da língua, mas também uma compreensão profunda de suas sutilezas culturais. As palavras saíam de sua boca como um antigo cântico, carregadas de significado e autoridade, o que parecia inimaginável para alguém tão jovem. Ricardo ficou sem reação, sua expressão irônica se transformando em um choque profundo que jamais esquecerei. Por 51 anos, ele havia operado com a convicção de que educação genuína e inteligência real. A verdade era que apenas os que podiam pagar tinham acesso a ela. Essa jovem havia acabado de destruir essa crença por completo, mas Lúcia não se contentou com isso. Ao finalizar o primeiro parágrafo em mandarim, sem hesitar, ela se voltou para o segundo e começou a ler em árabe clássico com a mesma fluência sobrenatural. A pronúncia das palavras emanava de sua boca com uma beleza sonora que fez Ricardo sentir que estava diante de algo realmente excepcional. Esta não era uma garota apenas repetindo frases aprendidas de cor. Era uma verdadeira acadêmica que ele não apenas compreendeu as palavras, mas também os contextos culturais e históricos que as sustentavam. Carmen tocou seu coração com a mão, lágrimas começando a brotar em seus olhos. Sua filha, a pequena Lúcia, que o auxiliava na lavagem dos pratos após o jantar e que, sob a luz piscando da lâmpada da cozinha, realizava seus deveres escolares, demonstrava um nível de conhecimento que desafiava os professores universitários. Lúcia prosseguiu com o terceiro parágrafo, utilizando agora uma linguagem que parecia ser sânscrito. Ricardo não entendia o que estava sendo dito, mas a reverência em sua voz era evidente, como se ele absorvesse não apenas as palavras, mas também a profunda carga espiritual e filosófica que carregavam. A maestria de Lúcia em cada língua que falava aumentava a humilhação de Ricardo de forma exponencial. Ele descobriu que, por décadas, se vangloriava de sua educação superior para funcionários como Carmen, quando, na verdade, a filha de Carmen detinha um conhecimento mais profundo sobre quase qualquer assunto acadêmico que ele jamais se depararia. O mundo da certeza se desfazia, letra por letra, idioma por idioma. Lúcia leu o quarto parágrafo, que parecia hebraico antigo, sua voz tomando um tom distinto, revelando a profunda reverência pela tradição que ele estava transmitindo. Em seguida, o quinto parágrafo em persa clássico e o sexto em latim medieval. Ao concluir a leitura, Lúcia ergueu os olhos do documento e fixou o olhar em Ricardo. Por primeira vez durante toda a sua experiência com funcionários de serviço, não havia propósito nos olhares que lhe foram dirigidos. Havia algo que ele nunca havia testemunhado antes, direcionado a ele. Uma inteligência profunda, antiga e sábia, que se escondia por trás da aparente simplicidade econômica e da juventude. Você deseja que eu explique o significado completo, Sr. Salazar? Lúcia perguntou com serenidade, em contraste com o tremor que percorria todos os presentes. Ricardo tentou se expressar, mas apenas um som rouco escapou de sua garganta. A raiva o deixou com o rosto vermelho, até o ponto de causar um choque absoluto. Seus dedos tremiam e o suor frio escorria pelas costas, mesmo com o ar-condicionado ligado no escritório. Carmen se aproximou da filha, lágrimas rolando por suas bochechas. Lúcia, querida, como? De onde você aprendeu tudo isso? Lúcia sorriu pela primeira vez desde o início daquela situação, mas era um sorriso carregado de uma maturidade que parecia inacreditável para alguém da sua idade. Mãe, ela respondeu, com uma voz que de repente emanava uma dignidade inédita para Ricardo. Ouvi algo em seu escritório que jamais havia ouvido antes. Você sempre me afirmou que a educação era o único bem que ninguém jamais poderia me subtrair. Por isso, resolvi buscar toda a educação que pudesse encontrar, seja de forma gratuita ou precisando adquiri-la em bibliotecas públicas. Essas palavras atingiram Ricardo como uma flecha certeira. Naquele momento,
Percebi que essa jovem havia conseguido mais com recursos gratuitos e esforço próprio do que ele, com milhões de dólares e conexões privilegiadas. Ricardo finalmente descobriu sua voz, mesmo que ela ainda fosse sufocado e frágil. O que ele dizia? O que era aquele documento? Lúcia colocou o papel sobre a mesa de mármore com delicadeza reverente, como se carregasse um objeto precioso. Seus movimentos mudaram de forma abrupta. Não mais a postura curvada de uma menina tentando se esconder, mas a postura altiva de quem conhecia o peso de sua inteligência. O documento falava sobre a verdadeira essência da sabedoria e da fortuna. Lúcia iniciou com voz firme e segura. Ele afirma que a verdadeira sabedoria não reside em palácios suntuosos, mas sim em corações humildes. Essa genuína riqueza não se mede em moedas, mas sim na habilidade de reconhecer a dignidade em cada ser. Cada frase atingia Ricardo como uma flecha, direcionada diretamente ao seu coração. Ele compreendeu que o texto não era apenas um enigma linguístico, mas sim um reflexo preciso de quem ele havia se tornado e do que havia deixado para trás. Ele afirma que quem se considera superior por causa de suas riquezas é o mais pobre de todos, já que perdeu a habilidade de reconhecer a verdadeira luz. Lúcia manteve o olhar fixo em Ricardo enquanto ele falava, e, mesmo que parte de si não quisesse mais ouvir, sussurrou: "E o que mais, Ricardo?" Ricardo respondeu que o verdadeiro poder não reside na capacidade de humilhar os outros, mas sim na capacidade de criar. E que quando um homem poderoso reconhece que estava cego para a sabedoria que o cercava, é então que ocorre seu verdadeiro despertar ou sua eterna condenação. Um silêncio absoluto tomou conta do quarto quando Lúcia terminou de falar. Ricardo constatou que não. Ele havia acabado de ser humilhado por uma menina de 12 anos. Foi julgado por ela e considerado inferior em tudo aquilo que realmente importava. Olhando-se no espelho da própria alma, Ricardo não reconheceu nada de bom nele. O silêncio que se instalou após as palavras de Lúcia foi tão profundo que Ricardo podia sentir o próprio coração batendo, como tambores de guerra, em seus ouvidos. Pela primeira vez, aos 51 anos, ele se viu em completo silêncio, sem recursos, desprovido da armadura de sua arrogância, o que ele havia erguido cuidadosamente ao longo de décadas. Seus dedos tremiam enquanto se agarrava à borda de sua mesa de mármore, buscando firmeza em um mundo que de repente se transformou em algo flutuante e inconstante. A jovem que antes estava diante dele não era mais apenas a filha de uma empregada. Era um reflexo cruel que refletia tudo o que ele havia perdido, tudo o que nunca alcançou, tudo o que poderia ter sido, tudo o que poderia ser comprado com seus 1,2 bilhão de dólares. Quem você realmente é? Component placement. Ricardo murmurou, sua voz quase um sussurro. No escritório que ele havia concebido para intimidar, mas que agora se assemelhava a uma prisão própria de sua criação, Lúcia o encarou com um olhar que conjugava compaixão e sabedoria, o que, para alguém de apenas 12 anos, parecia quase impossível. Sou exatamente quem você tem visto, Sr. Salazar. Sou a Lúcia Martínez, filha de Carmen Martínez, aluna da escola pública José Martí, e alguém que defende que todos mereçam respeito. Cada palavra atingia Ricardo como uma gota de ácido corroendo sua alma. Foi dado. Ele percebeu que, ao longo da vida, havia confundido rótulos externos com o verdadeiro valor das pessoas. Julgara Carmen por sua aparência impecável, sem jamais questionar o tipo de mãe que poderia criar uma filha tão excepcional. Imaginara que a pobreza econômica equivalia à pobreza intelectual, quando a evidência contrária estava diante dele há anos. Carmen se aproximou da filha e pousou uma mão protetora sobre seu ombro. Lúcia, chegou a hora de partir. Ele sussurrou com gentileza e uma clara preocupação em sua voz. Ele ponderou as possíveis implicações do que acabara de transpirecer. Não, Ricardo.
ele exclamou, sua voz abafada pela emoção repentina. Por favor, não vá embora. Mãe e filha o observaram, perplexos. Em 8 anos, Ricardo nunca havia feito um pedido a Carmen. Nunca havia demonstrado a menor consideração por seus horários, suas necessidades ou sua humanidade básica. Eu preciso entender, Ricardo insistiu, lutando com palavras que jamais havia pronunciado antes. Como era possível? De que forma uma garota pode... 12 anos sabe mais do que eu sobre tudo. Lúcia trocou um olhar com a mãe, que, com um aceno quase imperceptível, se aproximou da cadeira oposta a Ricardo. Nunca antes alguém, que não fosse um milionário, havia ocupado um lugar de igualdade diante do dono do império. Não conheço mais do que você sobre tudo, Sr. Salazar, afirmou Lúcia com franqueza. Você domina os negócios, o dinheiro, a gestão. Estas são habilidades que não possuo. No entanto, ele perseverou e Ricardo, eu sentia um desprezo iminente e devastador. Você nunca aprendeu sobre o essencial da vida. Nunca aprendeu sobre respeito, humildade, sobre reconhecer a humanidade nos outros. Essas são as lições mais valiosas de todas. Cada palavra de Ricardo atingiu-o como um soco no estômago. Mas você aprendeu, meu filho. Minha mãe me ensinou. Lúcia apenas olhou para Carmen com um amor sincero. Ela trabalha incansavelmente, 16 horas por dia, para nos dar uma vida melhor. A mim e aos meus irmãos. Ele jamais se queixa. Nunca. Fala mal dos que a tratam injustamente. Sempre se dispõe a ajudar com o meu dever de casa, mesmo quando exausta. Carmen sentiu lágrimas nos olhos ao ouvir sua filha descrever seus sacrifícios com tanta sinceridade e gratidão. Você sabe o que minha mãe me ensinou? Que o amor dela é mais valioso do que todas as suas riquezas. Zrenia perguntou Lúcia, olhando fixamente para Ricardo. Ele me mostrou que a verdadeira riqueza está na habilidade de fazer com que as pessoas se sintam importantes. Ele me ensinou que a inteligência sem bondade é apenas uma crueldade disfarçada de educação, e aprendi que, por menor que seja a sua riqueza material, você sempre pode optar por tratar os outros com respeito. Cada lição foi como um golpe sutil, porém contundente. Ricardo percebeu que, ao tratar Carmen como se fosse invisível por 8 anos, estava criando uma filósofa em sua humilde casa, enquanto ele próprio acumulava objetos valiosos em sua mansão vazia. Mas, apesar de tudo, ele havia dedicado sua vida para chegar onde se encontrava. Ricardo reagiu com pouca força, agarrando-se a últimos vestígios de sua autoimagem. Construiu um império do zero, o que é inegavelmente admirável. Lúcia, com um sorriso que o surpreendeu, concordou. Mas a pergunta que o assombrava permaneceu. Por que ele havia erguido tudo isso? Para auxiliar os outros? Para tornar o mundo um lugar melhor? Ou apenas para se sentir acima de pessoas como eu? Como sua própria mãe? A dúvida pairou no ar. Uma bomba pronta para explodir. Ricardo. Ele tentou se justificar, mas percebeu que não havia palavras que o fizessem parecer menos egoísta, menos um monstro, como ele provavelmente era. Eu não sei, ele confessou, a voz trêmula pela honestidade mais pura que havia expressado em décadas. Essa é a diferença entre nós, Sr. Salazar. Lúcia respondeu suavemente. Você nunca se perguntou por que ele construía seu império. Eu, porém, sempre me questionei por que aprendo novas línguas, leio novos livros, estudo novos assuntos. E qual é a sua resposta? Porque eu quero entender o mundo o suficiente para poder ajudá-lo a mudar. Pois acredito que a educação seja uma ferramenta para justiça, não por orgulho, mas sim por respeito aos sacrifícios que minha mãe fez, dando significado a tudo o que aprendi. Ricardo sentiu uma estranha movimentação em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Era uma mistura de profunda vergonha e, talvez, admiração, respeito.
Não conseguia definir, mas sabia que era a primeira vez em décadas que sentia algo assim. Naquele momento, estava diante de alguém verdadeiramente superior a ele. Não em riqueza ou influência, mas nas coisas que verdadeiramente importavam. O que devo fazer agora? Ele indagou. Ele ficou surpreendido com a verdadeira fragilidade que emanava de sua própria voz. Lúcia observou-o por um longo tempo, como se estivesse avaliando a sinceridade daquela expressão, se era autêntica ou apenas mais uma estratégia. Aparentou então decidir que era genuína. Primeiro, ele afirmou, preciso pedir desculpas à sua mãe, não apenas por hoje, mas por 8 anos de tê-la tratado como se fosse invisível. Ricardo olhou para Carmen, que acompanhava toda a conversa com uma mistura de terror e fascínio. Por 8 anos, ela havia sido apenas a esposa de... Limpando as lágrimas, ele começou. Carmen, desculpe. Sinto muito por todos esses anos de tratar você como se não fosse uma pessoa de verdade, como se você não existisse. Me desculpe por nunca ter perguntado sobre sua vida, por nunca ter reconhecido que você tem uma família, sonhos, esperanças. E desculpe especialmente por tê-lo humilhado na frente da sua filha hoje. Carmen se engasgou. Durante seus 8 anos de trabalho, Ricardo nunca... Ele jamais havia mencionado seu nome, nem se desculpado por nada. Mas uma simples desculpa não era suficiente. Lúcia insistiu, inflexível. As palavras são fáceis, mas as mudanças reais exigem ação. Que tipo de ações? Ele precisa mudar o modo como trata todos os seus funcionários. Precisa conhecer seus nomes, compreender suas vidas, reconhecer sua individualidade. Precisa usar sua fortuna para elevar os outros em vez de oprimi-los. Porém, não sei como fazer isso. Ricardo confessou sentir-se como criança perdida. Aprenda com isso. Lúcia respondeu com a mesma dedicação que sempre empregou ao aprender 9 idiomas. Minha mãe pode lhe ensinar, afirmou. Ela conhece mais sobre verdadeira liderança do que todos os livros de negócios que você já leu. Ricardo olhou para Carmen com uma nova perspectiva. Pela primeira vez em 8 anos, realmente a reconheceu. Percebeu uma mulher que havia criado uma filha excepcional, enquanto enfrentavam trabalhos exaustivos. Percebeu alguém que havia preservado sua dignidade, apesar de anos de aflições. Eu encontrei um verdadeiro líder que já havia sido. Tudo isso estava acontecendo debaixo do seu nariz o tempo todo, disse ele suavemente. Carmen, você vai me ajudar? Me ensinaria a ser melhor? Carmen, ele olhou por um instante, tentando determinar se essa mudança era verdadeira ou apenas passageira. Finalmente ele concordou, devagar. Mas existem condições. Lúcia interveio. As que vocês querem, respondeu Ricardo prontamente. Primeiro, minha mãe precisa de um trabalho real, com salário digno e respeitoso. Basta de limpar banheiros para alguém que pode pagar 100 funcionários. Acordou. Em seguida, você vai implementar um programa de bolsas de estudo para jovens como eu. Crianças inteligentes provenientes de famílias com dificuldades, que merecem acesso a oportunidades genuínas. Concordado. Em terceiro lugar, você aprenderá uma nova língua para vivenciar a perspectiva de um estudante novamente. Ricardo arregalou os olhos, surpreso com essa exigência. Que idioma? Lúcia sorriu pela primeira vez desde o início dessa situação. Vou lhe ensinar mandarim. Terça-feira, após o trabalho, na biblioteca pública. A concepção de Ricardo Salazar, o indivíduo mais abastado da Colômbia, aprender línguas numa biblioteca pública era tão inovador que quase parecia impossível. Mas ao olhar para aquela menina excepcional e para sua mãe determinada, ele compreendeu que talvez fosse exatamente o tipo de impossível que sua vida precisava. Temos um acordo? Zrenia perguntou Lúcia. Ricardo, com a mão estendida, olhou para a pequena mão da menina por um instante, consciente de que ao segurá-la, transformaria para sempre sua própria identidade. Portanto,
pela primeira vez em anos, ele tomou uma decisão que não foi guiada por dinheiro, ou ele buscava poder, mas com a esperança de se tornar alguém merecedor de respeito. Apertou a mão de Lúcia com firmeza. "Temos um acordo", afirmou ele, e pela primeira vez, de tempos em tempos, sentiu que havia realizado algo realmente significativo. A transformação iniciou-se 3 dias após o dia em que ele pensou: "Acho que tudo mudou." Ricardo Salazar estava se deparando com uma situação inimaginável para ele. Esperando ansiosamente no lobby da Biblioteca Municipal Júlio Cortázar, um prédio que ele havia cruzado inúmeras vezes ao longo de décadas sem jamais... Note isso. Suas mãos estavam transpirando enquanto ele segurava um caderno escolar básico que eu havia comprado em uma papelaria local, me sentindo como uma aluna do primeiro ano, esperando conhecer seu professor mais imponente. A disparidade não poderia ter sido mais evidente. Por 51 anos, Ricardo havia operado a partir de espaços de luxo como torres de vidro, escritórios e salas de reunião de mármore, onde cada detalhe custava mais que o salário anual de uma família comum. Neste momento, eu me encontrava em um local público rodeado por crianças. Ao fazer lição de casa, idosos se dedicavam à leitura de jornais e mães carregavam bebês em seus braços enquanto buscavam livros. Era um cenário completamente distinto do seu, um universo paralelo à sua bolha de privilégio. Um que ele jamais teria percebido sem a ruptura dessa barreira. "Sênior Salazar." Uma voz acolhedora o interrompeu em seus pensamentos ansiosos. Ele se voltou para Lúcia, que se aproximava carregando uma mochila escolar repleta de livros e um sorriso profissional, porém caloroso. Já não vestia mais o uniforme escolar, desgastado pelo uso constante durante sua primeiro encontro, mas com um look casual de fim de semana que, apesar de não ser caro, transpirava cuidado e elegância. Lúcia respondeu e Ricardo ficou surpreso com a naturalidade com que pronunciou seu nome, como se fosse um gesto de respeito sincero. "Obrigado por fazer isso. Você está pronto para sua primeira lição?" perguntou Lúcia, gesticulando para as mesas de estudo lotadas de estudantes de todas as idades. "Sinceramente, estou aterrorizado", Ricardo confessou. Uma admissão que seria inimaginável. Na semana anterior, Ricardo descobriu que não era estudante desde a faculdade, o que já era há 30 anos. Lúcia o levou até uma mesa na seção de idiomas, um lugar que ele nunca imaginou existir. As paredes estavam repletas de cartazes com alfabetos de diversos idiomas, mapas mundiais mostrando famílias linguísticas e horários de aulas gratuitas em dezenas de línguas diferentes. "Tudo isso é grátis?" swingou Ricardo, com verdadeiro incrédulo. "Completamente livre", respondeu Lúcia. Lúcia respondeu enquanto materiais essenciais estavam organizados. Mandarim na mesa. A cidade defende que a educação seja uma realidade para todos, não somente para aqueles com recursos financeiros. A afirmação impactou Ricardo profundamente, como um soco leve. Por anos, ele havia acreditado que a educação de qualidade era um privilégio adquirido, quando, na verdade, a poucos quarteirões do seu escritório, havia acesso a ela o tempo todo. "Vamos começar do zero", Lúcia anunciou, abrindo um livro didático antigo, mas bem cuidado e preservado. Os 4 tons do mandarim são cruciais. Sem eles, a mesma palavra pode ter significados completamente distintos. Naquele instante, Ricardo vivenciou algo que eu não sentia há anos: a humildade absoluta de reconhecer sua completa ignorância sobre o assunto. Lúcia era uma professora paciente, porém exigente, corrigindo sua pronúncia com a mesma seriedade acadêmica que havia empregado na tradução do documento místico. "Mamamá", tentou Ricardo, repetindo os sons, sua voz áspera e desconfortável em comparação com a fluidez musical de Lúcia. Lúcia deu-lhe apoio após o seu 10º, incentivando-o a melhorar. Testado. "Lembre-se, o primeiro tom tem uma variação de alta e baixa, como se você estivesse cantando uma nota alongada." Ricardo,
Ao se entregar à situação, percebeu que estava suando devido à intensa concentração necessária para superar algo que essa menina de 12 anos havia dominado com facilidade. Foi uma lição de humildade mais significativa do que qualquer prejuízo financeiro que ele poderia ter sofrido. E então, Ricardo perguntou durante um momento de pausa: "Pode me dizer uma coisa?" "Claro. Como você faz isso? Como é possível você ensiná-lo com tanta paciência após o tratamento tão ruim que você recebeu?" Lúcia refletiu sobre a questão. "Pense bem antes de responder. Eu acredito nas últimas oportunidades e ensino como forma de homenagear todos os professores que foram pacientes comigo. Mas não você se sente indignado? Não sente ressentimento?" "Eu me sentia indignado." Lúcia confessou, de forma sincera, que estava muito brava. "Mas minha mãe me ensinou que a raiva é como segurar brasa incandescente com a intenção de arremessá-la ao outro. No fim, quem se queima é você mesmo." A sabedoria das palavras, ditas por alguém que poderia ser sua neta, impactou profundamente Ricardo. Ele mergulhou profundamente em si mesmo, percebendo que carregava por décadas brasas ardentes de arrogância e desprezo, queimando-se sem se dar conta. "Vamos continuar", disse, determinado a honrar a paciência do jovem professor com dedicação sincera. Enquanto ele avançava de forma desajeitada pelos caracteres básicos do mandarim, Ricardo, conscientemente, se isolou de seu redor. Na mesa próxima, uma senhora idosa auxiliava uma criança com matemática. Em outra, um grupo de jovens estudava em silêncio para os seus exames. Na área de informática, os adultos aprenderam habilidades digitais básicas. Era um universo de aprendizado e desenvolvimento que existia paralelamente ao seu mundo privilegiado, sem que ele notasse. Só então ele percebeu que vivia em uma bolha tão intensa que havia perdido de vista a humanidade ao seu redor. Lúcia, com voz suave, perguntou: "Gostaria de conhecer alguns dos seus outros professores?" Os olhos de Lúcia brilharam. "Sério, você gostaria?" Eu adoraria." Lúcia o conduziu pela biblioteca. Introduzindo-o ele descobriu uma comunidade extraordinária de educadores voluntários que operavam discretamente por anos. Conheceu Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe, além de trabalhar como motorista de táxi. A senhora Huang, uma aposentada que havia sido professora em Pequim antes de imigrar, também se destacou. E Maria, uma empregada doméstica que dava aulas de italiano aos fins de semana. Cada encontro foi como um toque suave que abalou sua visão de mundo preconcebida. Estas pessoas, as quais teria inicialmente relegado a empregos de serviço, acabaram por se tornar educadores brilhantes, com trajetórias de resistência extraordinária e imenso conhecimento. O Dr. Ahmed Ricardo, usando o título que Lúcia lhe atribuiu, afirmou que era o mais adequado. "Lúcia me revelou que você se dedica ao ensino do árabe clássico." Ahmed, com um sorriso acolhedor, respondeu que é uma grande honra manter a língua viva. Na sua terra natal, foi professor universitário de literatura. Atualmente, dirige um táxi aqui. Mas, para ele, as línguas, residem no coração. Uma ponta de vergonha percorreu Ricardo ao recordar quantas vezes havia embarcado em táxis conduzidos por homens como Ahmed, sem jamais se perguntar: "Nunca fale sobre suas vidas passadas, suas perdas, seus gestos silenciosos em prol da comunidade. Poderia me ensinar algo sobre árabe também?" Ele indagou com timidez. "Seria um privilégio", respondeu Ahmed. E Ricardo notou lágrimas nos olhos dele. "Há muito tempo ninguém me pediu para ensinar por puro amor ao conhecimento." Quando finalmente concluiu sua primeira aula de mandarim, Ricardo se sentiu exausto, tanto física quanto mentalmente, porém com uma sensação de energia inusitada. Por anos, ele havia presumido que havia... Ao finalizar seu aprendizado, ele concluiu que sua educação estava completa. Mas ao descobrir que ainda podia enfrentar novos conceitos e sentir a satisfação de dominar desafios,
teve uma revelação inesperada. Na semana seguinte, Lúcia perguntou enquanto arrumava seus materiais: "Você vai continuar?" "Com certeza", respondeu Ricardo sem hesitar. E Lúcia agradeceu. Não apenas pela aula de idioma, mas por mostrar-lhe um mundo que ele próprio havia ignorado. "Eu não estava ignorando", ele afirmou. Lúcia me corrigiu com gentileza. Eu, sinceramente, não tinha conhecimento disso. Existia esse conhecimento. Agora, com essa informação em sua posse, você pode decidir como utilizá-la. Naquela noite, enquanto Ricardo retornava para sua mansão, sua mente estava absorta pelas aulas do dia. Não apenas pelas lições de mandarim, mas também pelas lições mais significativas sobre comunidade, humildade e a vasta riqueza de conhecimento presente em lugares que jamais imaginou explorar. No dia seguinte, Ricardo tomou uma atitude que deixou toda a sua equipe executiva perplexa. Ele chamou uma reunião de última hora? Não. Em vez de focar em lucros ou crescimento, quero falar sobre responsabilidade social corporativa. Para isso, vamos criar um programa completo de bolsas de estudo para alunos de famílias de baixa renda, anunciou aos seus executivos, causando surpresa. E quero que patrocinemos programas de idiomas em bibliotecas públicas em toda a cidade. Qual o retorno sobre o investimento? Questionou o diretor financeiro, visivelmente confuso. O retorno, respondeu ele, é que construímos uma sociedade melhor. Ricardo respondeu, mostrando-se surpreso com o. A convicção em sua voz era inegável. O retorno era claro. Paramos de desperdiçar talento humano por acaso de nascimento. Os executivos trocaram olhares de apreensão, convencidos de que o chefe havia perdido a razão. No entanto, Ricardo não se importava com suas especulações. Ele havia sido cúmplice de sua própria arrogância no passado, mas agora estava determinado a cumprir suas promessas, e naquela semana, mais uma delas se concretizou. Carmen Martínez foi oficialmente nomeado para a posição de diretor de desenvolvimento humano, recebendo um salário 10 vezes superior ao meu. Como faxineira, sua primeira missão seria auxiliar Ricardo na identificação e desenvolvimento de talentos escondidos entre todos os colaboradores da empresa. Carmen disse: "Quero que você ensine tudo o que a Lúcia lhe disse sobre liderança verdadeira." Carmen afirmou durante seu primeiro encontro oficial com Ricardo. Carmen, ainda se ajustando ao novo escritório e à nova posição, o encarou com uma mistura de firmeza e apreensão. "Senhor Salazar, a verdadeira liderança não reside em exercer domínio sobre os outros, mas sim em inspirar. O poder de elevar os outros. Ensina-me", pediu Ricardo, de forma concisa. E foi assim que iniciou uma educação mais valiosa do que qualquer grau universitário ou mestrado em negócios que o dinheiro pudesse comprar. Uma educação sobre o verdadeiro significado da humanidade, da humildade e da responsabilidade que acompanha o privilégio. Por primeira vez em anos, Ricardo Salazar começou a aprender as lições que realmente contavam. 6 semanas depois de "Acho que tudo mudou", Ricardo Salazar se viu diante de algo inesperado. Uma rebelião silenciosa, porém firme e decidida. Parte de seu círculo social mais íntimo, o Los Andes, clube empresarial onde ele almoçava semanalmente durante 15 anos, passou a ser repentinamente um lugar hostil. "Ricardo, precisamos conversar", afirmou Alejandro Montoya, magnata do petróleo e um dos seus parceiros de golfe mais antigos, enquanto se posicionava com peso diante dele na sala de jantar do clube privado. O olhar dele carregava a seriedade de quem viera para fazer uma intervenção. "Com certeza, Alejandro. O que você deseja? E o que você vai falar?" Ricardo respondeu, mesmo que pudesse adivinhar o rumo da conversa, com base no comportamento recente de Alexandre. Alexandre, que começou a gesticular com seu copo de vinho de $1000. "A cidade inteira está comentando. Dizem que você está se dedicando a aprender línguas em bibliotecas,
que promoveu uma faxineira a uma posição de liderança e que você está investindo milhões em bolsas de estudo para crianças carentes. Tudo isso é verdade. Ricardo confirmou com tranquilidade, sem interromper seu almoço, como se estavam falando sobre o clima. São loucos? Sebastião Torres interrompeu, herdeiro de um império farmacêutico, com a voz carregada de incredulidade. Uma faxineira como executiva? Você, aprendendo em bibliotecas públicas com pessoas comuns. Ricardo sentiu um aperto de irritação. Mas dessa vez não foi voltado para os que o desafiavam, e sim para as próprias ações do passado, que se refletiam em seus antigos amigos. Carmen Martínez demonstra mais inteligência e possui habilidades de liderança superiores à maioria. Executivos que conheci. Ricardo respondeu pacificamente. Sim, estou aprendendo mandarim e árabe com professores excepcionais que trabalham como taxistas e empregadas domésticas. Professores excepcionais, como aqueles que atuam como taxistas, disse Alexandre. Ele riu com sarcasmo. Ricardo, você está perdendo completamente o ponto de vista. Essas pessoas não são verdadeiros professores. São indivíduos que não conseguiram manter empregos em seus próprios países. A declaração atingiu Ricardo como um raio. Era exatamente o tipo de... O comentário que ele teria feito 6 semanas atrás soava agora não apenas ingênuo, mas profundamente desumano. Alejandro, Dr. Ahmed, que antes ocupava uma cadeira de literatura árabe na Universidade de Damasco, antes da guerra devastar seu país, respondeu com uma voz que seus amigos raramente ouviam. A mesma voz que pertencia à senhora Huang, diretora do Departamento de Linguística em Pequim, antes de deixar seu país para se reunir com sua família. Eles não são derrotados, mas sim refugiados e imigrantes excepcionais que... Eles estão reconstruindo suas vidas. E a partir de quando você se importa com isso? Perguntou Sebastião, com evidente desdém. Por anos você ridicularizou essas mesmas pessoas. O que então te faz se importar? Ricardo ponderou a pergunta com cuidado. O que realmente havia mudado? Foi apenas o impacto da humilhação sofrida por Lúcia ou algo mais profundo? Percebi que estava vivendo em uma bolha. Denso isolamento que me havia privado de ver o que significava ser humano. Ricardo foi sincero em sua resposta. Eu me entreguei. Percebeu que havia confundido o sucesso financeiro com uma falsa sensação de superioridade moral e que estava deixando passar oportunidades de conhecer pessoas incríveis por causa de um preconceito tolo. Isso é ridículo, ele interrompeu. Fernando Vasquez, magnata das telecomunicações, que havia chegado atrasado, mas já tinha ouvido o suficiente para ter uma ideia da situação. Ricardo, todos nós compreendemos que você está enfrentando algum tipo de dificuldade. Talvez você deveria pensar em tirar umas férias. Procure um psiquiatra. Não. Estou tendo um colapso, declarou Ricardo, com firmeza. Pela primeira vez em tantos anos, estou totalmente lúcido. É vocês que vivem em um delírio, acreditando que o dinheiro os transforma em pessoas melhores. O silêncio que se instalou era carregado de tensão e hostilidade. Ricardo percebeu que havia ultrapassado um limite com seus antigos amigos, que o esperavam reconhecendo seu erro e retornando ao rebanho da arrogância compartilhada. Olha, Ricardo. Alexandre inclinou-se, sua voz assumindo um tom ameaçador. Não compreendi o jogo que ele estava propondo. Sua atitude está impactando a todos nós. Outros empresários estão começando a duvidar da nossa união. Eles questionam se todos nós nos tornamos complacentes. Isso te preocupa? Ricardo perguntou com verdadeira curiosidade. Com certeza me preocupa. Nossa força reside em permanecermos unidos, formando uma frente sólida. Quando um de nós se comporta como um ativista social, isso enfraquece a todos. Ricardo então compartilhou algo crucial naquele momento. Seus antigos companheiros não compareceram. Preocupados com o seu bem-estar psicológico ou com o sucesso da sua empresa, eles se sentiam ameaçados. A sua transformação, afinal,
Colocava em risco o sistema de privilégios do qual todos se beneficiavam. O que aprendi nesses 6 semanas? Component placement. Ricardo perguntou, levantando-se lentamente. Aprendi que o verdadeiro poder não reside na exclusão, mas na criação. Isso é uma aberração para os progressistas, Sebastian resmungou. Ele acredita que o verdadeiro poder surge da competição, da busca pela superioridade, para perpetuar a competição era baixa. E você, como vai? Isso está te beneficiando? Ricardo perguntou. Eles estão contentes? Você se sente realizado? Você consegue encarar-se no espelho e se sentir orgulhoso do que você é como pessoa? As perguntas pairavam no ar, como bombas prontas para explodir. Ricardo percebia nos rostos de seus antigos amigos que havia tocado em um assunto desconfortável, algo que eles evitavam analisar. A felicidade é um privilégio, Fernando respondeu, de forma defensiva. Nosso foco está no sucesso. E o que realmente significa sucesso? Ricardo insistiu. Números em uma conta bancária, a capacidade de humilhar subordinados, viver em uma bolha onde nunca se confronta a própria humanidade. Você não está falando com sensatez? Alejandro se levantou, visivelmente irritado. Ricardo, te damos 1 semana para repensar essa postura. Depois disso, você terá que escolher: permanecer neste círculo ou seguir com essa sua tolice de justiça social. Não tenho necessidade de um período de 1 semana, Ricardo. Ele respondeu prontamente. Eijo continua sendo uma pessoa íntegra. Se perder sua aprovação for o preço a pagar, então seja assim. O silêncio que se instalou foi completo. Por 15 anos, esses homens haviam sido seu círculo social mais próximo, seus confidentes, seus cúmplices, em uma arrogância compartilhada. Perder sua aprovação teria sido inimaginável há 6 semanas atrás. Mas, Alejandro disse finalmente, enquanto pegava sua jaqueta, mas quando essa experiência de bondade se revela insuficiente, quando você se dá conta de que o mundo não se conduz por abraços e ensinamentos. Sobre línguas, não esperem que eu os aceite de volta. Não o farei. Ricardo prometeu, pois descobri algo que vocês talvez nunca tenham vivenciado. Um círculo social construído sobre respeito mútuo, desenvolvimento pessoal e contribuição sincera para o bem-estar alheio. E acreditem, isso é infinitamente mais gratificante. Enquanto seus antigos amigos se retiravam da sala de jantar com rostos de desaprobacão, Ricardo sentiu-se, de forma inexplicável, aliviado. Por anos, Ricardo manteve essas amizades por mera rotina e conveniência social, sem, porém, perceber o impacto negativo que exerciam sobre seu crescimento pessoal. Em uma de suas reuniões semanais na biblioteca municipal, onde praticavam caracteres chineses com Lúcia, Ricardo compartilhou sobre seu rompimento com antigos amigos. Você se sente mal por terminar essas amizades? Zrenia perguntou Lúcia com sincero interesse. De forma surpreendente, não, confessou Ricardo. Eu senti como se tivesse soltado um peso que carregando por anos sem dar atenção. É natural, afirmou Ahmed, que havia se juntado à sua reunião de estudos. Quando você evolui como indivíduo, por vezes precisa deixar para trás conexões que já não lhe servem. Não, mas em momentos ele sente-se solitário. Ricardo perguntou inicialmente. Verdade. A senhora Wang interrompeu da mesa próxima. Mas depois você descobre que existe um universo repleto de pessoas autênticas esperando para conhecer você. Só que antes você não tinha a oportunidade de fazer isso. Descubra o motivo pelo qual você estava rodeado de espelhos, que espelhava sua pior face. As palavras ressoaram intensamente em Ricardo. Ele reconheceu que havia estado rodeado por pessoas que refletiam e alimentavam seus aspectos negativos, enquanto agora estava cercado por indivíduos que o inspiravam a ser melhor. E, com um sorriso, Lúcia acrescentou: agora ele possui amigos verdadeiros, amigos que o valorizam pelo que ele busca ser, não pelo seu patrimônio. Ricardo olhou em volta da mesa de estudo, admirado pela sabedoria de Lúcia,
que parecia impossível, com respeito para Ahmed e sua honra. Insaciável. Para a Sra. Wang, com sua infinita paciência. E eu percebi que ele tinha razão. Eu havia conquistado algo muito mais precioso do que aquilo que ele havia deixado para trás. Você está correto, ele finalmente afirmou. E sabe qual é o melhor de tudo? O quê? Eles responderam em uníssono. Pela primeira vez em anos, quando me olho no espelho, reconheço e gosto da pessoa que me olha de volta. Era a verdade mais pura e profunda que ele havia expressado em toda a sua existência. 3 meses depois de Acho que tudo mudou, Ricardo Salazar se viu diante de uma nova realidade. Diante do espelho em seu escritório, Ricardo ajustava sua gravata para o evento mais crucial de sua nova trajetória. Não se tratava de uma reunião com investidores poderosos ou da assinatura de um acordo que aumentaria seus lucros. Era algo muito mais profundo e pessoal. A cerimônia de formatura da primeira turma do programa de bolsas Lucia Martinez, criado em memória da menina que lhe revelou o verdadeiro significado de inteligência. As transformações físicas em Ricardo eram notáveis. Eu emagreci, e não foi devido ao estresse, mas nos anos anteriores. Mas a partir do momento em que começou a percorrer diariamente bairros antes desconhecidos da cidade, conhecendo de perto as famílias que recebiam os benefícios de seus programas, e ouvindo suas experiências. O semblante dele, que antes carregava a si a expressão sempre tensa do homem imerso em constante disputa com o mundo, agora ostentava uma serenidade que revelava alguém que havia finalmente encontrado um propósito verdadeiro em sua vida. Senhor Salazar, a voz de Carmen o tirou de suas reflexões. Não era mais o timbro tremulante de uma faxineira, mas a voz emanava a profissionalidade e a confiança do diretor de desenvolvimento humano mais bem-sucedido que a empresa jamais conheceu. Os graduados compareceram. Carmen Martinez havia se transformado tanto quanto Ricardo durante aquele período. Não mais ostentava o uniforme azul marinho de limpeza, mas sim trajes profissionais elegantes que expressavam sua nova posição. E mais do que essa mudança de visual, foi a sua posição que realmente se reconfigurou. Ele não se movia mais com a postura abatida de quem busca se esconder, mas com a segurança de quem... Você sabe que suas ideias são apreciadas e respeitadas. Como estão os resultados do programa? Ricardo questionou enquanto caminhavam para o auditório. Carmen respondeu, abrindo uma pasta com dados. Os números são extraordinários. Algo que seria inimaginável há 3 meses atrás. 150 estudantes de famílias de baixa renda receberam bolsas de estudo completas para universidades de renome, e 98% deles mantiveram médias acima de 4,0. E, o mais significativo, 32 participantes já se comprometeram a retribuir ao programa como mentores voluntários. Ricardo sentiu uma onda de calor percorrer seu peito. Por décadas, o sucesso havia sido medido apenas por meio de ganhos financeiros. Mas agora ele compreendia que existiam outras métricas, vidas mais satisfatórias e transformadas, oportunidades geradas, ciclos de pobreza quebrados, programas educacionais aprimorados e a linguagem expandida nas bibliotecas. Ele observou: temos mais de 500 alunos regulares aprendendo 15 idiomas distintos em todo o município. O número de professores voluntários subiu para 73, com a inclusão de refugiados, imigrantes e pensionistas, que nunca tiveram a chance de transmitir seus conhecimentos, chegaram ao auditório. E Ricardo ficou impressionado. O espaço estava lotado. Não apenas por estudantes de pós-graduação e seus familiares, mas por toda uma comunidade que havia se formado em torno dos programas estabelecidos. Ele reconheceu rostos conhecidos da biblioteca municipal, como os professores voluntários que se aproximaram dele como amigos e os funcionários de sua empresa, cujas jornadas foram impactadas pelas novas diretrizes de desenvolvimento. Senhor Salazar. Uma voz familiar ecoou desde o início da conversa. Era Lúcia, porém não a mesma menina de 12 anos que ele havia encontrado 3 meses atrás.
Aos 13 anos, Lúcia havia crescido, não apenas física, mas também em confiança e presença. Vestida com um vestido elegante, simples, mas escolhido com carinho. Seus olhos transbordavam orgulho, como de quem viu suas ideias se concretizarem. Lúcia Ricardo, ele disse, e ficou surpreso com a sinceridade da emoção que emanava de sua própria voz. Como está você? Você consegue compreender tudo o que está acontecendo? Como se... Eu estava imerso em um sonho, Lúcia. Ele respondeu, apontando para ela. Um auditório lotado. Há 3 meses, eu era apenas uma estudante que se dedicava aos estudos na biblioteca. Agora, centenas de crianças como eu têm chances reais de sucesso. Você não era simplesmente uma estudante, Ricardo a corrigiu. Com gentileza. Você era um professor disfarçado de aluno e foi o melhor professor que conheci. Durante sua caminhada pelo auditório antes da cerimônia, Ricardo ouviu relatos que o inundaram com uma sensação de satisfação que, em todas as suas transações financeiras anteriores, nunca havia vivenciado algo semelhante. Maria Helena, filha de uma empregada doméstica, recebeu uma bolsa para concluir o curso de engenharia na Universidade Nacional. Carlos, cujo pai exercia a profissão de mecânico, foi selecionado para estudar medicina na Universidade dos Andes. Ana Sofia, filha de imigrantes venezuelanos, teve sua candidatura aprovada no programa de linguística da Universidade Javeriana. Cada narrativa era um testemunho do talento que, infelizmente, se esvaía na cidade devido à escassez de oportunidades econômicas. Ricardo descobriu que, por anos, eles tinham operado sob a falsa ideia de que a excelência acadêmica era um privilégio restrito às famílias abastadas, enquanto a verdade era que o talento intelectual se distribuía de forma uniforme entre todas as classes sociais. Dr. Ahmed Ricardo cumprimentou o refugiado sírio, que agora liderava o programa de idiomas em 3 bibliotecas. Como estão as coisas? Zrenia perguntou. Melhor do que jamais imaginei, respondeu Ahmed, com lágrimas nos olhos. Desde a minha chegada, pela primeira vez, este país me permite usar minhas habilidades de verdade para fazer a diferença. E os alunos são incríveis. Você já pensou em retornar à educação formal universitária? Perguntou Ricardo. Ahmed sorriu e respondeu. Curiosamente, essa necessidade não me persegue mais. Encontrei que o ensino mais eficaz, de forma surpreendente, não depende de títulos ou altos salários, mas sim de paixão, paciência e alunos realmente dispostos a aprender. E eu tenho tudo isso aqui. A resposta levou Ricardo a uma profunda reflexão sobre suas motivações transformadas. 3 meses. Outrora sua autoestima era totalmente sustentada por validação externa. Dinheiro, poder, respeito baseado no temor. Hoje, descobri que a maior satisfação genuína surge de contribuir para o bem-estar alheio, sem buscar reconhecimento público. Sênior Salazar. Uma senhora, Rosa Contreras, mãe de um dos estagiários que atuou como funcionário em uma padaria, se aproximou com timidez. Desejava agradecer-lhe pessoalmente. Meu filho Andrés marcará um marco histórico para nossa família ao ser o primeiro a estudar na universidade. Não me agradeçam, disse Ricardo. Ele respondeu com franqueza. Agradeço a Andrés pela sua dedicação e a você por tê-lo apoiado também. Eu apenas disponibilizei recursos que deveriam ter sido oferecidos há muito tempo. A mulher o encarou surpresa. Deveria ter oferecido? Sim, afirmou Ricardo, sentindo o peso de anos de chances desperdiçadas. Por décadas, eu tinha os meios para fazer exatamente isso, mas estava tão absorto em meus próprios interesses que não percebi as necessidades que me cercavam. Você merecia essas oportunidades muito antes. Ao momento de seu discurso, Ricardo chegou. Ele se viu diante de um microfone, com o olhar fixo em um auditório repleto de rostos que exibiam esperança palpável, sem teleprompter nem anotações preparadas por assistentes.
Apenas palavras que brotavam de um coração que finalmente aprendeu a sentir. Há 3 meses, Ricardo, com a voz firme, mas carregada de emoção, iniciava uma nova fase. Era um homem transformado. Havia deixado para trás a riqueza, o poder e o vazio que o consumia. Eu me havia convencido de que meu sucesso financeiro me colocava acima dos outros. Mas, na verdade, minha arrogância me deixou num estado de inferioridade como ser humano. O auditório estava em silêncio profundo, absorto em cada palavra que eu proferia. Foi então que uma jovem excepcional cruzou meu caminho. Ela me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Lucia Martinez me mostrou que a verdadeira inteligência não reside no valor do seu patrimônio, mas na sabedoria com que você se relaciona com os outros. Me ensinou que a verdadeira educação não é um bem adquirido, mas um direito que pertence a todos. Ricardo fixou o olhar diretamente em Lúcia, que me recebeu com um sorriso encorajador da primeira fila. Nestes 3 meses, tive o privilégio de aprender com uma comunidade excepcional de educadores, estudantes, famílias, trabalhadores e refugiados, que me demonstraram o verdadeiro significado de contribuir para a sociedade. Descobri que a verdadeira riqueza não reside na acumulação, mas na partilha, e que o verdadeiro poder não está na dominação, mas na elevação. Estudantes universitários formandos demonstraram, através das bolsas de estudo que receberam, que o talento se desenvolve quando oportunidades são oferecidas, independentemente da sua origem ou da profissão dos seus pais. Você é a viva demonstração de que uma sociedade mais justa não é apenas possível, mas inevitável. Ao investir no potencial humano, Ricardo sentiu uma pausa, lágrimas brotando em seus olhos pela primeira vez em décadas. A lição mais valiosa que aprendi, porém, é essa. Quando você auxilia os outros a atingirem seu pleno potencial, você também se eleva a um novo nível. Ao elevar os outros, você se eleva também. E ao reconhecer a humanidade nos que você antes tornou invisíveis, descobre a sua própria humanidade. A ovação, que se estendeu por quase 10 minutos, não foi o que tocou Ricardo, mas sim a sinceridade das expressões nos rostos da plateia. Vi esperança, gratidão e algo inédito direcionado a ele. Um amor verdadeiro. Durante a cerimônia, enquanto Ricardo se encontrava em conversa com os formandos e seus familiares, algo chamou a atenção. Pela primeira vez, senti uma realização profunda. Não por ter acumulado mais riqueza ou poder, mas porque ele utilizou seus recursos para gerar um impacto positivo verdadeiro no mundo. E agora, o que vem a seguir? Swing. Lúcia perguntou enquanto a multidão se dispersava. Continuaremos mudando vidas, respondeu Ricardo, com um sorriso sincero. Uma bolsa de estudos de cada vez. Um programa de cada vez. Uma oportunidade de cada vez. E como você está se sentindo? Carmen perguntou. Ao se juntar à discussão, Ricardo ponderou a questão com atenção. Sentiu uma profunda convicção. Finalmente descobri para qual propósito minha vida foi concebida. Não para a acumulação de riqueza, mas para a criação de chances. Não para exibir poder, mas para reconhecer a nobreza que reside nos outros. Durante a viagem de volta para casa naquela noite, Ricardo reconheceu que havia encontrado algo que transcendia o valor de todos os seus milhões. Um propósito que ultrapassou o próprio ego, uma felicidade derivada do engrandecimento dos outros e a paz que surge quando você finalmente alinha sua vida com seus valores mais profundos. A mudança foi completa. 1 ano após o Acho que tudo mudou, Ricardo Salazar se encontrava no mesmo local onde iniciou sua transformação. O escritório no 52º andar de sua torre corporativa. Mas o escritório não era mais o mesmo, nem ele. As paredes de mármore preto cederam a amplas janelas que inundavam o espaço com luz natural. As peças de rosto da arte serviram de inspiração para fotografias dos que se beneficiaram delas. Em vez de uma mesa de mármore imponente,
Agora existia uma mesa redonda de madeira, onde ele se reunia semanalmente com Carmen, Lúcia e outros líderes comunitários para traçar novas ações. Esse encontro, porém, era singular. Anunciara uma conferência de imprensa para revelar algo inimaginável há um ano: a criação da Fundação Lucia Prêmio Martinez para a Dignidade Humana, dotada com 500 milhões de dólares, equivalente a quase metade de sua riqueza pessoal, com o objetivo de promover programas educacionais em todo o território nacional. América Latina. Sênior Salazar. A voz do profissional de Carmen o interrompeu enquanto ele revisava os documentos finais da fundação. Os repórteres, também presentes, representavam as 20 universidades que haviam se comprometido com o programa regional. Carmen Martínez havia transcendido o cargo de diretora de desenvolvimento humano da sua empresa. Ela agora era a diretora executiva da fundação, uma líder reconhecida nacionalmente por suas iniciativas inovadoras em educação inclusiva. Sua mudança de funcionária para a limpeza invisível do executivo respeitado havia sido destaque em revistas internacionais como modelo de liderança autêntica emergente. Lúcia Ricardo, mesmo ciente de que jamais perderia um evento tão relevante, estava no auditório, revisando sua apresentação. Era fruto de semanas de trabalho árduo. Carmen sorriu, confiante. Acho que vai surpreender a todos. Enquanto se dirigiam ao auditório, Ricardo refletiu sobre o ano extraordinário que havia vivido. As mudanças impactaram não apenas sua vida pessoal, mas se estenderam a todos os aspectos. A estrutura da empresa e seu impacto na comunidade foram fatores-chave para o sucesso da Tecnologia Salazar, empresa colombiana reconhecida como a mais inovadora em responsabilidade social. Com a redução drástica da rotatividade de funcionários, quase chegando a zero, a produtividade aumentou em 45%. Mais significativamente, a Tecnologia Salazar tornou-se o empregador mais cobiçado do país. Não por seus altos salários, mas pela cultura de respeito e desenvolvimento profissional que Salazar havia construído. Senhor Salazar, uma voz familiar. Alguém o chamou no corredor. It was Maria Helena Rodrigues, o primeiro bolsista a concluir o programa, que já atuava como engenheira em sua empresa durante meu mestrado em administração pública. Foi saudada carinhosamente por Ricardo. Maria Helena, que bom te ver por aqui. Como vão seus estudos? Incrivelmente bem, graças a você, respondeu Maria Helena com evidente entusiasmo. Mas eu queria te contar uma coisa antes da conferência, acrescentou fazendo uma pausa. Ontem recebi uma carta da minha irmã mais nova. Está na 9ª série e me escreveu dizendo que sonha em ser como eu quando for adulto. Ricardo sentiu um aperto no peito. Como eu? Sim, ele afirmou que deseja ser alguém que utiliza seu sucesso para auxiliar outros a alcançar o sucesso. Também afirmou que você lhe ensinou que a verdadeira riqueza reside em enriquecer os outros. A profunda simplicidade dessa mensagem, vista através dos olhos de um jovem, impactou Ricardo mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento corporativo que eu pudesse ter recebido. Ele notou que o verdadeiro sinal de sua transformação não residia em artigos de imprensa ou prêmios, mas sim no tipo de... O exemplo que estava a partilhar com a próxima geração deixou-o sem fôlego quando eles entraram no auditório. Ricardo não ficou só impressionado com a presença de jornalistas de renome nacional e internacional, nem com os representantes de estudantes universitários de países como México, Chile, Argentina e Peru. Foi a inteligência e o nível de interesse da audiência que o surpreendeu. Centenas de estudantes de programas educacionais, familiares de trabalhadores, professores voluntários da biblioteca, colaboradores da instituição, refugiados e imigrantes que estabeleceram novas vidas em oportunidades e líderes comunitários, surgiram a partir do movimento que teve início com uma lição simples de humildade. Dr. Ahmed Ricardo cumprimentou o refugiado sírio, agora responsável por programas de idiomas em 18 bibliotecas da cidade. Ao observar tudo,
Ele sentiu-se como se estivesse presenciando o surgimento de algo transformador para o mundo. Com os olhos marejados, Ahmed respondeu: Há um ano, eu era um motorista de táxi com sonhos abalados. Atualmente ocupo o cargo de coordenador de um programa dedicado ao ensino de idiomas. Mais de 2.000 pessoas beneficiaram-se disso. Essa é a verdadeira essência da segunda chance. E você proporcionou essa segunda chance para milhares de pessoas. A senhora Wang, criadora de um currículo de mandarim utilizado atualmente em universidades de 4 países, inclusive aqui, interveio. Ricardo, ao ouvir essas palavras, compreendeu a profunda verdade nelas contida. Sua transformação representou essencialmente uma oportunidade para reencarnar a pessoa que sempre poderia ter sido, um potencial adormecido sob camadas de arrogância e distanciamento emocional acumuladas ao longo de décadas. O jornalista espanhol da CNN, Sr. Salazar, aproximou-se de Ricardo com uma câmera. Poderíamos fazer uma entrevista rápida antes da conferência oficial? Zrenia perguntou. Ricardo, sem hesitar, concordou. Embora não sentisse mais a mesma necessidade de atenção da mídia que o havia marcado em seu passado, quando era conhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos, mas também os mais controversos da Colômbia. Há um ano, ele havia decidido doar metade de sua fortuna para programas educativos. Qual foi a causa disso? Uma mudança tão drástica? Ricardo ponderou a pergunta com atenção. Nas últimas semanas, dezenas de variações dessa questão haviam surgido, mas cada vez ele descobria novas camadas de verdade para investigar. Uma garota de 13 anos o havia instruído, de forma direta, que ele estava medindo o sucesso de forma errada. Ricardo respondeu com sinceridade. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha. Que a verdadeira inteligência não reside em humilhar os outros, mas em eleva-os. E esse verdadeiro poder reside não no controle, mas no serviço. E ele não teme isso. Essa abordagem, na verdade, impulsiona positivamente sua posição competitiva no mundo dos negócios. Ricardo riu de forma sincera. Afinal, quando você trata as pessoas com respeito, quando você investe em seu desenvolvimento, quando você constrói um ambiente onde o talento pode prosperar, independentemente da origem, sua empresa se torna mais próspera, e não menos. Conseguimos registrar o ano mais próspero de toda a nossa história. A empresa mudou sua perspectiva, pois deixamos de encarar os funcionários como despesas e começamos a tratá-los como investimentos. A entrevista prosseguiu, mas Ricardo percebia cada vez mais que, apesar de importantes, as perguntas não estavam realmente capturando a essência do que havia acontecido. Sua transformação não se deu por uma mudança estratégica de negócios ou por uma decisão calculada de relações públicas. Foi um despertar profundo, um despertar humano fundamental. Por fim, chegou o momento da conferência oficial. Ricardo ao subir no pódio, ele fez algo inesperado. Convidou Lúcia para compartilhar o palco com ele. Lúcia Martínez, agora com 13 anos, transpirava não apenas em tamanho físico, mas também em presença e autoridade moral. Vestia um vestido azul marinho elegante, não ostentoso, mas escolhido com o mesmo zelo que marcou todas as suas ações. Os olhos dele ainda exibiam a mesma inteligência perspicaz que havia impressionado Ricardo um ano antes. Porém, agora emanavam também a confiança de quem testemunhou suas ideias se concretizarem. Senhoras e senhores, Ricardo começou, sua voz clara, porém carregada de sentimento. Exatamente um ano atrás, aqui mesmo, eu me encontrava nesse escritório, convencido de que era o homem mais próspero da Colômbia. Possuía 100 milhões de dólares, um respeito construído sobre o temor dos meus subordinados e a invejosa admiração dos meus pares. Desconhecia, porém, que era, simultaneamente, um dos homens mais pobres e infelizes do país. O silêncio absoluto do público amplificava cada palavra, carregada da autoridade da experiência compartilhada. Em seguida, uma jovem mulher, extraordinário, entrou no meu escritório,
e me entregou a lição mais significativa da minha trajetória. Lúcia Martinez me revelou que eu havia confundido sucesso financeiro com superioridade, desperdiçando chances de conhecer pessoas incríveis por conta de preconceitos descabidos, e que havia utilizado meu privilégio para distanciar, em vez de conectar, para humilhar, em vez de elevar. Ricardo fixou o olhar em Lúcia, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Mas Lúcia não apenas me humilhou, o que eu de fato merecia, mas também me presenteou com algo. Ele me proporcionou uma oportunidade de redenção, algo muito mais significativo. Ele me mostrou que nunca é tarde para uma mudança, para buscarmos sempre a melhor versão de nós mesmos, e que a verdadeira transformação exige não apenas reconhecer nossos erros, mas sim agir para corrigi-los. Ao longo deste ano, tive a honra de aprender com uma comunidade excepcional de educadores, estudantes, famílias engajadas, refugiados e imigrantes que demonstraram o verdadeiro significado de contribuir para a sociedade. Eu descobri que a educação é o principal fator de igualdade. O talento se distribui de forma igualitária, mas as oportunidades não. E ao investir no potencial humano, os retornos superam qualquer investimento em dinheiro. Ricardo fez uma pausa, dando espaço às palavras ecoarem por entre os presentes. Hoje, anuncio o lançamento da Fundação Lúcia Martinez para a Dignidade Humana, com um endowment de $500 milhões, destinado a ampliar programas educacionais inclusivos por toda a América Latina. No entanto, o mais crucial do que o dinheiro é a filosofia que o sustenta. A base dessa fundação reside na crença de que cada indivíduo, por mais humilde que seja sua origem ou o tamanho da fortuna de seus pais, merece a chance de desenvolver todo o seu potencial. O aplauso que se seguiu foi imediato e caloroso, porém Ricardo ergueu a mão para prosseguir. No entanto, afirmou, não quero que esta conferência seja sobre mim ou meu dinheiro. Eu quero que ela seja sobre as pessoas que realmente fizeram possível essa transformação. Desejo que você conheça Lúcia Martinez, uma jovem de 13 anos que já demonstra compreensão sobre liderança e dignidade. Justiça humana e social é algo que importa mais para mim do que para a maioria dos adultos que conheço. Ricardo se afastou do microfone e, com um gesto, indicou Lúcia, que caminhou até ele com a mesma serenidade e confiança que havia exibido na primeira reunião. Agradeço, Senhor Salazar. Lúcia começou, falando com voz clara e potente, que ecoou por todo o salão. Há um ano, ao entrar no seu escritório pela primeira vez, meu objetivo não era transformar o mundo, apenas defender a dignidade da minha mãe e mostrar que o respeito e o valor de uma pessoa não... O seu sucesso é definido por seu trabalho ou pela sua conta bancária. Mas, o que aprendi este ano é que as ações individuais podem gerar mudanças que impactam comunidades inteiras. Quando alguém escolhe enxergar a humanidade nos outros, quando opta por usar seu poder para construir oportunidades em vez de criar obstáculos, quando decide que o verdadeiro sucesso reside no quanto eleva os outros, essa escolha pessoal pode transformar milhares de trajetórias. Lúcia escaneava o público, cruzando o olhar com alunos, pais e professores. Os programas que anunciamos hoje transcendem a mera educação. Eles são sobre dignidade. Representam a crença inabalável de que cada criança, cada jovem, cada adulto merece a chance de alcançar seu máximo potencial. Estamos a caminho de construir uma sociedade onde o código postal não define o seu futuro, onde o trabalho dos seus pais não limita as suas aspirações e onde a curiosidade e o esforço são recompensados, independentemente da origem. Mas permitam-me também dirigir-me diretamente aos jovens que se encontram presentes hoje. Lúcia continuou, sua voz adquirir uma intensidade singular. Não aguarde a idade adulta para iniciar a mudança no mundo. Não espere por recursos financeiros para fazer a diferença. A transformação se inicia com a decisão de reconhecer os outros como seres humanos completos, com dignidade intrínseca,
Começa pela escolha da bondade em detrimento da maldade, da compaixão em vez da crueldade, da inclusão em vez da exclusão, da colaboração em vez da competição destrutiva. E para os adultos, digo que nunca é tarde para aprender, evoluir e ser melhor. O homem conhecido como Senhor. Salazar atingia os 51 anos quando ele decidiu mudar radicalmente a sua própria essência. Se ele conseguisse fazer isso, qualquer pessoa poderia. A Lúcia fez uma pausa, dando espaço para suas palavras ecoarem. O futuro que estamos construindo juntos é um futuro em que a educação é um direito, não um privilégio. Onde o talento é cultivado, não desperdiçado. Onde a diversidade é celebrada, não temida. Onde o sucesso é medido pela sua contribuição para o bem-estar comum e não apenas pelo seu próprio. Esta fundação é apenas o início, a semente de uma transformação que se deve. Nossas ambições vão muito além da Colômbia, muito além da América Latina. É nosso compromisso criar um mundo onde cada criança tenha a chance de realizar seus objetivos, onde cada família experimente esperança genuína no futuro e cada comunidade possa prosperar. Ao concluir sua apresentação, Lúcia recebeu uma ovação que Ricardo jamais havia ouvido antes, algo singular. Não era apenas o aplauso, mas o eco da esperança compartilhada, o reconhecimento de que a verdadeira mudança era possível, a certeza de que compreendiam o que estavam vivenciando. O nascimento de algo revolucionário. Enquanto jornalistas formulavam perguntas e representantes estudantis debatiam a implementação, Ricardo se viu imerso em reflexões sobre a jornada singular que havia se iniciado a partir de uma lição simples de humildade. Percebeu que sua transformação seguiu uma lógica que agora conseguia definir com clareza. Primeiro, a humilhação que desmantelou sua imagem falsa de si. Depois, a educação que lhe abriu novas perspectivas. Em seguida, ocorreu a ação que materializou as ideias em a realidade se concretizou. E finalmente chegou a multiplicação, onde a mudança que o indivíduo impulsionou se tornou um movimento que impactou milhares de pessoas. Após a conferência, com a multidão se dissipando, Ricardo encontrou-se sozinho com Lucia e Carmen no escritório transformado. Como você está se sentindo com isso? Perguntou Carmen, indicando as janelas que agora exibiam uma cidade onde centenas de jovens descobriram novas perspectivas através dos programas que eles haviam desenvolvido. Eu sinto que finalmente descobri o propósito da minha existência. Ricardo respondeu com sinceridade. Seu objetivo não era amassar riqueza pessoal, mas sim espalhar oportunidades. Não era mostrar superioridade, mas sim reconhecer e valorizar a grandeza nos outros. E você não sente saudade da sua antiga existência? Lúcia. Ele indagou com verdadeira curiosidade. Ele sentiu falta do poder, do respeito baseado no temor, da simplicidade de se preocupar apenas consigo mesmo? Ricardo ponderou a pergunta com atenção. Você tem ideia do que era a minha vida passada? Nada. Nada absolutamente, pois agora percebo que aquela vida passada não era. Viver de verdade significava apenas existir dentro de uma bolha de privilégio, isolada de tudo que realmente importa na vida. Conexões humanas, um propósito real e transcendente. A satisfação de contribuir para o bem-estar alheio. E, com um sorriso, ele acrescentou que ajudar os outros é, paradoxalmente, a atividade mais gratificante e egoísta que se pode imaginar. A cada formação de um aluno, vejo uma família quebrando ciclos de pobreza educacional. A cada acolhimento de um refugiado, vejo uma nova esperança surgir. Uma felicidade que nenhuma outra transação financeira jamais me proporcionou. Lúcia sorriu. Minha mãe sempre afirma que a verdadeira felicidade não reside em adquirir o que se deseja, mas sim em querer o que se possui e usar o que se tem para auxiliar os outros. Sua sabedoria é inegável. Eu sabia disso. Ricardo respondeu, contemplando Carmen com sincero respeito. E você é o professor mais jovem e mais eficiente que já conheci. À medida que o sol se punha sobre Bogotá,
Os três se dedicaram a um silêncio contemplativo, absortos em reflexões sobre o ano que se findava. Era extraordinário tudo o que eles haviam compartilhado e o impacto que os anos a vir trariam. Você compreende? O mais incrível de tudo isso? Ricardo, finalmente, quebrou o silêncio. O quê? Lúcia e Carmen perguntaram em uníssono. Isso é apenas o começo, afirmou. Os 500 milhões de dólares da fundação irão tocar diretamente a vida de pelo menos 50 mil estudantes nos próximos 5 anos. Mas esses estudantes irão impactar a vida de outros, que, por sua vez, impactarão a vida de mais outros. O impacto se multiplicará de forma exponencial ao longo de décadas. É semelhante a lançar uma pedra em um lago, Lúcia. O impacto foi sentido por muito tempo após a pedra ter desaparecido. É verdade. E a pedra original era uma menina de 12 anos que teve a audácia de desafiar um homem influente com a verdade. Ricardo respondeu: Lúcia, você não só mudou minha vida. Você alterou o curso de milhares de vidas que ainda estão por vir. Ao saírem do escritório naquela noite, Ricardo compreendeu que havia encontrado algo que todas as suas riquezas nunca poderiam lhe proporcionar antes. Um legado que transcenderia o tempo, sua própria vida. Uma oferta ao mundo que não se traduziria em lucros financeiros, mas em oportunidades geradas, sonhos concretizados, ciclos de injustiça quebrados. A mudança estava consumada, porém o impacto era quase imperceptível. Tudo iniciou com uma lição simples sobre dignidade humana, ensinada por uma menina excepcional que, ao olhar além das aparências, reconheceu o potencial Kebaikan que reside em cada ser humano. Não,